Olá, neste vídeo iremos falar sobre alguns esportes de aventura aérea. Este grupo é composto por Ana Beatriz Santos, Evelyn Darlane, Ismael Alves, Israel Messias, Stephanie Silva e Thiago Bruno. O que são esportes de aventura? Esses tipos de esportes envolvem um maior grau de risco, por conta das condições de altura, velocidade ou outras variáveis, como temperatura, vento e chuva. Essas práticas esportivas são manifestadas privilegiadamente nos momentos de lazer e são muito praticadas na natureza, mas também tem esportes de aventura que são praticados no ambiente urbano. Os esportes de aventura na natureza podem ser aéreos, terrestres ou aquáticos. Os esportes que iremos abordar serão alguns praticados no ar, como a asa delta, o bungee jump e o balonismo. Bom dia! Dando continuação ao trabalho, vou falar sobre a asa delta. A asa delta é um planador aerodinâmico em formato de triângulo. Um paraquedas modificado, conhecido como a asa flexível, feita de nylon ou tecido de fibra sintética. O formato do triângulo é sustentado pelos tubos rígidos de alumínio e cabos e é projetado para permitir que o ar flutue sobre a superfície, fazendo com que a asa suba. Para saltar, o piloto deve correr um declive, ou seja, o piloto deve correr uma descida aproximadamente de 24 km por hora para conseguir que o ar se mova para as asas. Este movimento do ar sobre a superfície da asa gera o levantamento, e essa força vai contra a gravidade e mantém a asa delta nas alturas. O movimento do ar sobre a superfície da asa gera o levantamento. Se o piloto puxa o planador para trás, movendo a ponta para baixo, a asa delta ganha velocidade. Se o piloto empurra para frente o planador, apontando para cima, pega na alça vertical, ele vai diminuir a velocidade. O equipamento básico para a prática de saltos com a asa delta consiste no planador, a alça capacete, além dos cintos e os cabos conectados ao corpo, sendo esses dois últimos os equipamentos de segurança principais. Além disso, os praticantes usam óculos de proteção que, além de proteção, reduzem a ofuscação. E para os voos de maior altitude, os praticantes costumam levar um paraquedas reserva. Além do movimento horizontal do ar, a asa delta pode subir com as correntes de ar, com as massas de ar quente ou com o ar desviado para cima por topografia montanhosa. Diferente dos outros planadores, as asa deltas não têm superfícies móveis sobre a asa e nenhuma cauda para desviar o fluxo de ar e manobrar o aparelho. Em vez disso, o piloto deve usar a alça da asa delta para manobrar o equipamento ao mudar a direção do seu peso sobre essa alça. Em outras palavras, o piloto joga o peso do seu corpo para a direção que pretende ir. O bungee jump é um esporte radical que consiste basicamente em saltar de um lugar alto, pendurado em uma corda elástica na cintura ou nos pés. O praticante se joga em queda livre e aproveita a adrenalina. De acordo com o contexto histórico, a modalidade inicialmente era praticada por tribos antigas, servindo como ritual, por exemplo, para garantir a fertilidade do solo. O bungee jump, ele geralmente é praticado em guindastes, pontes, edifícios com plataformas, torres e entre outros. Existem alguns tipos de saltos praticados no bungee jump, e dentre eles os mais conhecidos estão arnes no corpo, arnes nas pernas e mergulho de andorinha. Arnes no corpo consiste em a corda estar presa na cintura do praticante. Arnes nas pernas, a corda é presa nas pernas e o salto é de cabeça para baixo, terminando nessa posição. E o mergulho de andorinha, o salto tem a intenção de imitar o voo de uma andorinha, utilizando os braços. Dentre os equipamentos que são utilizados para praticar o esporte, incluem fitas tubulares de nylon, que são cabos construídos com 3 a 6 mil fios de elásticos paralelos, os mosquetões de aço, que são bastante resistentes a impactos, um fator que deve ser muito preservado nesse esporte, a cadeirinha de alpinismo, que é como se fosse um cinto com alças nas pernas e na frente e atrás do praticante, e os tirantes, que são especialmente desenvolvidos para fixar os tornozelos dos jumpers ao cabo elástico, entre outros equipamentos que também são essenciais. Primeiramente, bom dia a todos. Eu me chamo Israel e vou estar falando um pouquinho a respeito do balonismo, tá?
Como o próprio nome sugere, o balonismo é um esporte aéreo praticado com um balão de ar quente. É um esporte muito interessante, né? Um esporte que permite a contemplação de um vasto panorama de 360 graus ao sabor do vento. Bem, o controle do balão é feito através da manipulação de sua temperatura interna, tá? E essa temperatura interna é regulada pelo maçarico. E para fazer o balão subir, por exemplo, basta acionar o maçarico, né? O maçarico ele vai aquecer o ar e fazer assim o balão subir. Quem define a direção que o balão vai tomar não é o piloto, tá? É o vento, né? Que nas diferentes alturas das diversas correntes de ar define assim o rumo dos balões. Além disso, por conta do fogo do maçarico, né, o envelope do balão é feito com um tecido nylon, tá? Esse tecido recebe um tratamento especial contra a propagação do fogo. Outros componentes do balão incluem o cesto, que é a parte do balão destinada a levar os passageiros, os cilindros e os instrumentos que serão utilizados durante o voo. Por baixo do cesto tem cabos de aço que têm a função de sustentar todo o conjunto. Os cilindros, que são os botijões de gás propano, podem ser de alumínio, aço inox ou titânio, tá? E cada quilo desse gás permite 1 a 2 minutos de voo. Outro componente importante é a ventoinha. A ventoinha ela serve para empurrar com maior rapidez e eficiência o ar frio para dentro do envelope do balão, auxiliando assim na inflagem dele.